Alguém, por favor, tire a inteligência artificial de Donald Trump, porque ele está completamente descontrolado. Hoje ele publicou essa imagem, obviamente criada com alguma inteligência artificial, onde ele se coloca ao lado de um extraterrestre. Aliás, isso me chama a atenção. Bem quadrado, né? Claro, se alguém, claro. Com Donald Trump, a pessoa precisa ser atraente, não sei. Tem que ser exatamente, bom, vamos dizer que esse do Jim, não do Jim, mas você vai dizer que acho que ele está algemado ou algo parecido. Parece, né? Eu sinto como se esses, tipo, se você reparar, ele está com umas algemas ou, bom, não sei, mas o ponto é que Donald Trump está completamente descontrolado hoje. E que dia não está, né? Sinceramente, ele publicou outras coisas, outras imagens também bem curiosas. Como? Como tem sido uma coisa bem estranha. Se continuar, as ideias vão pedir demissão e dizer que precisamos ter dignidade e não dá para manter isso. Mas a próxima imagem está super louca. Ele publica na própria conta do Twitter, na própria conta, nas próprias redes sociais dele. Vamos lá, aí está. Ele publica essa imagem. Vamos colocar a imagem diretamente na conta dele. Vamos ver se conseguimos colocar por aí, seria essa imagem. Vamos ver se conseguimos colocar por aí. Aí está. Ou seja, coloca essa imagem. Não, essa não, isso, essa aí. Não, não me deixa ver, não me deixa ver. Ele coloca essa imagem em que basicamente o que mostra, agora colocamos esse robô, é ele destruindo planetas. Uma coisa assim, né? Ou seja, Está destruindo destruindo a Terra ou outros planetas, mas ele colocou. Melhor assim. a Terra, Talvez seja a Terra, este aqui. Bom, mas é um alien destruindo a Terra. talvez essa seja a missão dele e ele acabou de reconhecer isso. Aí vai no meio do caminho. Bom, então é assim que começamos o dia de hoje com essas imagens tão bizarras. Mas também vamos para outros assuntos importantes, porque hoje é um daqueles dias de imagens e coisas estranhas que estão acontecendo. Mas vamos para um tema mais sério. Vamos lá. Foi registrado um terremoto. Isso aconteceu na China. Infelizmente, alguns prédios teriam desabado. O terremoto, embora não tenha sido de grande magnitude pelo fato de ter atingido fortemente Lyon, na região autônoma de Guangxi, na China, teria causado a queda de alguns prédios. O que aconteceu por lá? Bem, Até o momento, foi relatado que há pelo menos 3 desaparecidos, 4 feridos e mais de 7.000 pessoas evacuadas por causa desses terremotos, onde já se fala em 13 residências danificadas. E, bom, um terremoto de 5,2 ou 5,4 depende de quem você perguntar. Acho que aqui o SGS considera como 5,4, né? Sim. E, bom, isso foi informado pela Chefia de Resposta Antissísmica e Socorro do ISO. Indicou que até às 4 da tarde o terremoto já havia causado o desabamento dessas 13 residências que vocês estão vendo agora nas imagens. De algumas dessas e, bom, a evacuação dessas pessoas também aconteceu. O fornecimento de eletricidade, gás e água foi interrompido, mas as estradas estão funcionando normalmente agora. bom, sim, isso me chama muito a atenção. Sinceramente, isso é estranho, né? Porque é um terremoto de baixa magnitude e, digo, a não ser que, sim, Muito superficial que continue. que as construções estejam muito frágeis ou algo assim. Também, na verdade, são. Devem ser construções muito antigas ou novas. Muito antigas ou algo assim. Porque é estranho, já que falei que a profundidade foi 10 quilômetros, quer dizer, não é tão superficial assim realmente, mas enfim. É um sismo ou um terremoto, principalmente porque causou danos, né? Sem dúvida, né? É um tema grave. Vamos ficar atentos ao que acontecer. Acho que tem outra imagem, né? Vamos ver as imagens e vamos para a última atualização desse terremoto. Não, porque no fim das contas é um assunto sinceramente algo estranho, né? Não, você não costuma ver terremotos. Bem, essas são as imagens, né? Essas são outras imagens que estão sendo mostradas neste momento. Vamos lá, acho que aqui tem outra. Sim, é de magnitude 5,2 o terremoto, segundo o que dizem. Agora a polícia já confirma os relatos. 3 desaparecidos, 3 desaparecidos. 4 feridos e 7.000 evacuados. Evidentemente, isso é uma informação ainda em apuração, porque esse tipo de coisa pode levar até horas para se saber exatamente quantos desaparecidos há. Agora dá para ver que é de noite, né? E isso também dificulta muitas vezes a situação, porque por ser noite as pessoas já estão em casa, em seus apartamentos, etc.
Então vamos ver que outros detalhes vão aparecer nesse sentido, né? Evidentemente, é algo tremendo em León, China, em Guangxi, de acordo com o que se sabe, com o que tem sido mostrado neste momento. E bom, vamos ficar atentos para ver o que mais acontece nessa situação. Evidentemente, haverá muito o que analisar, muito o que comentar, com certeza, mais adiante, pensando principalmente se, insisto, aconteceu algo mais. Ou seja, se realmente aconteceu, o que eu posso te dizer? Como assim? Alguma queda de, não sei, algum negócio, de algumas paredes, o transporte público, pelo que entendi, está funcionando normalmente. Ou seja, vamos lá, nesse sentido até dá para ver que há luz por lá, então não parece ser um problema, né? E isso também é bom deixar bem claro, né? Vamos ficar atentos para ver o que mais se sabe daqui a pouquinho. Vamos para outros assuntos importantes. Outro dos assuntos que chama a atenção nesses últimos dias é que continuam aparecendo esses veados que parecem estar bêbados, uma coisa assim. E que, bom, primeiro já tinha sido alertado pelas próprias autoridades lá da França, não tinha sido alertado, que talvez fosse, bom, um veado que teria comido algum tipo de fruta fermentada e que estivesse bêbado ou algo assim. Mas o fato de que estavam aparecendo mais veados e que inclusive tiveram que alertar as pessoas que andam na estrada, chamou a atenção e começaram a surgir algumas teorias, algumas que fazem muito sentido, outras que talvez nem tanto. Mas vamos às teorias do porquê isso estaria acontecendo. Por exemplo, esse veadinho, pelo menos esse veadinho parece que se separa, né? Ou seja, não é como se ele ficasse ali o tempo todo, nem nada disso, né? E isso também, bom, isso é importante comentar, né? Mas de início, bom, isso é nessa parte da França. E, inclusive, bom, já comentamos sobre isso nos Estados Unidos, no Canadá e em outras partes do mundo. Recentemente tem surgido problemas com veados e outros animais, com problemas neurológicos, que são os mais citados atualmente, se não terão algum transtorno ou lesão neurológica. Em alguns desses veados, algum tipo de intoxicação ambiental também estava sendo considerado, entre outras coisas que existem por aí. Além disso, um ponto importante é que até agora não há confirmação de nenhum veterinário. Ou seja, isso que está sendo divulgado, esse alerta que a França, as autoridades francesas estão fazendo, é para que tenham cuidado na estrada, porque nem todos que usam a estrada estão sóbrios. Como uma piada, porque, bom, parece que está bêbado, mas não há uma confirmação de que isso realmente esteja acontecendo. Ou então, poderia ser outra coisa, como intoxicação agrícola ou química, que colocaram algum pesticida que está afetando eles, herbicidas ou contaminação na água. Pode ser algum produto químico jogado que está afetando eles, além dos fertilizantes. Exatamente, pois de acordo com o que relatam, isso ocorre principalmente em zonas agrícolas, como na Borgonha. Ainda não há evidências públicas fortes de que seja algum problema mais grave nem nada disso. É preciso lembrar que essa doença zoonótica, chamada de doença zumbi, doença dos cervos, é uma doença que... E aqui nós já comentamos sobre isso, aconteceu muito nos Estados Unidos, durante alguns meses se falou bastante sobre isso. Exatamente, e depois houve anos sem nada acontecendo e de repente voltam a surgir em Nova York, no Canadá ou em outras regiões. E por sorte, até agora não tem sido um problema grave nesse sentido. Alguns comportamentos também. Bom, é a doença debilitante crônica, que também chamam de Chronic Wasting Disease. E não há, insisto, ou pelo menos até agora, são teorias e hipóteses que têm surgido. De especialistas da própria rede, das mesmas pessoas, e até se fala de possível estresse extremo que poderia estar sendo causado por algum tipo de ruído industrial. Vamos, ainda não está claro o que está acontecendo com esses veados. Exatamente. E bom, até mesmo a própria polícia da França disse que outra opção, outras possibilidades poderiam ser um trauma, ou seja, que eles tenham sofrido uma lesão muito forte na cabeça, por exemplo, uma batida contra algo, e que isso tenha causado essa desorientação severa, que bom, também poderia ser uma opção.
Exatamente, e porque realmente saíram pouquíssimas imagens desse problema, então não se sabe como é que estão causando tantos acidentes ou algo assim, mas o fato de terem vindo a público fazer esse alerta pelo menos chama a atenção. Algo eles devem estar vendo dessa desorientação severa que pelo menos é visível nesse veado em especial. Depois disso, vem outras teorias que já soam mais estranhas, né? Como campos eletromagnéticos, como campos magnéticos. Se o planeta está mudando, se há alguma situação interna na Terra que eles estão sentindo, né? E coisas desse tipo, né? Até coisas mais estranhas, né? Mas, sinceramente, mesmo indo para as possíveis intoxicações, já me parece bastante bizarro e bem assustador. Tomara que não seja um problema maior e que em breve se saiba exatamente o que está acontecendo. Até agora, como você disse, não há uma confirmação, não é como se tivessem prendido o veado. E o algemaram, levaram ele para fazer o teste do bafômetro. Ou seja, não se sabe exatamente se ele está alcoolizado ou não. Ou seja, essa foi uma, no final das contas, mas também tem outra teoria, né? Sim, sim, foi uma teoria, como comentamos com vocês, ou seja, não há um laudo de um médico veterinário que tenha dito: olha, ele não está alcoolizado, ou aconteceu tal coisa, ou ele tem prions, por exemplo, que é o caso da vaca louca. Também o da vaca louca e também a do zumbi, o veado zumbi, que também são prions, mas não há uma razão concreta, não deram explicação. Bom, então aí está o... Como é que chama o veadinho? Vamos ficar atentos para ver se aparece mais informação. Mais adiante vamos para outros assuntos também importantes. Olha, que reviravolta militar tremenda que o Irã teve. E acima de tudo, pensando que isso pode ser um tema cada vez mais visível, em que países que de repente estejam sob pressão militar acabam fazendo alianças com países grandes. Vamos falar de potências. O Irã deu agora um salto muito importante em inteligência militar a partir do espaço, já que comprou o satélite chinês TE. O 01B, com capacidade multiespectral, que orbita a 500 km, tem uma resolução de 2 metros, ou seja, consegue enxergar até 2 metros de distância. Ou seja, desde o espaço. Desde o espaço pode ver coisas de até 2 metros. Imaginem só, ou seja, pode ver perfeitamente um automóvel, pode ver. Um avião. Sim, exatamente. Uma base militar. Tudo está bem detalhado, não é? Falo só por falar, senão não sei, nem não. Não que isso não vá servir de exemplo, mas olha, tá pesado. Quer dizer porque, no fim das contas, o dispositivo é capaz de captar imagens detalhadas a partir de 500 quilômetros de altitude. E isso marcaria, dizem, uma mudança estratégica, militarmente falando, não é? Exatamente, é uma decisão estratégica. Que bom, está melhorando a capacidade do Irã de observação, análise e planejamento. Em uma guerra na qual está envolvido, agora que bom, está agora como em pausada. Estranho, porque continuam acontecendo ataques aos Emirados Árabes e a outras regiões, mas é algo que chama muito a atenção e obviamente preocupa. O T-1B foi desenvolvido pela empresa chinesa EarthEye e lançado em 2024 como um satélite de observação terrestre. Ele opera em órbita baixa, a cerca de 500 a 545 km de altitude, com a possibilidade fundamental de equilibrar cobertura e detalhe. De lá, ele consegue captar imagens com essa resolução de 2 metros em modo multiespectral, como a Pepe citou. Recentemente, o Trump foi lá, né? E eles são amigos. E que são amigos, que são parceiros, e que não sei o quê. Mas, no fim das contas, é aquilo que a gente via, né? Os atritos entre China e Estados Unidos vão continuar. E agora, já dando capacidade de vigilância, no fim das contas, em uma guerra que já vimos que é totalmente crucial. Para essas guerras do tempo moderno, digamos, é fundamental ter capacidade de observação. Ou seja, se algo afetou a Rússia nesses últimos meses e fez com que eles tivessem que recuar, já estamos falando de mais ou menos 150 quilômetros de recuo que eles tiveram nesses últimos meses. Isso aconteceu porque eles ficaram sem os satélites da Starlink, que eram os que estavam usando para poder observar como está a linha de frente da guerra. E então, diante disso, o Irã aprende e diz: não, melhor eu prefiro comprar o satélite dessa vez. Aham. Que é um satélite, por sinal, de uso agrícola, ou seja, não é militar, porém, claro, obviamente vai acabar sendo usado para esse fim. Claro. Claro, não é daqueles satélites poderosos. Por que não? Provavelmente não esse. Não é desse tipo de satélites.
Mas sabe-se que claramente vai ter uso militar. Esse é o tema que chama a atenção hoje. Aliás, outro assunto que chama a atenção é isso. Olha isso. Reparem nesta imagem. Este é um robô que pode basicamente soldar, até mesmo escalar paredes. É algo impressionante o que estamos vendo aí. Aqui estamos vendo um robô que já está sendo pensado para o trabalho, já em infraestrutura, em questões que também poderiam salvar muitas vidas, porque, bom, de repente esses acidentes acontecem, e então mais um. Não, porque essa semana estivemos cheios de imagens de robôs fazendo trabalhos, esses já mais humanos, não como no outro dia. Um que vimos era uma empacotadora, outro que limpava, etc. Não sei, já começa a se ver mais o desenvolvimento na prática. Aham. Mas olha, principalmente esse tipo de coisa que é muito complicada, de repente pode ser muito útil definitivamente. E olha, aqui está a pessoa se movendo com um braço exoesquelético, tipo isso. E com isso, né, faz com que a pessoa não corra risco subindo ali. Ou, por exemplo, se fosse um lugar com um vazamento radioativo ou químico, como é que chama? Isso mesmo. Sim, sim, sim. Bom, mas você se lembra quando eu mencionei Sobre se eles têm contado os momentos? com o tempo contado também? Talvez eles tenham uma estrutura para protegê-lo. Isso sim. Se tivesse algo assim. Aham. Mas enfim, isso faz parte dos desenvolvimentos que estão acontecendo neste momento. Vamos também para outra das imagens mais interessantes do dia de hoje. Bom, foi possível ver, apareceram em imagens nas redes os integrantes do U2 ou do YouTube. É isso mesmo, foram vistos dançando ao som de bachata. Ainda não acabou. Sim. Sim, sim. Sim, dá pra ver que o Bono adora dançar. Sim, é ele, né? É ele, tipo, viram ele dançando por aí. Bom, então agora sim que... Na cidade do México, vocês viram que estavam gravando um vídeo. À noite disse que ia ver isso e voltei ao vídeo. Agora é hora de viver a vida louca. Olha só, não, aí está, aí está. E dança. E sabe dançar, pois é. Digo, ela se vira, tá vendo? Ela se vira, vê que sim. E ficam vendo se sabe dançar. Esse aí é completamente maluco. Muito bom, então é assim que está a situação com esse Bono. Vamos também para outros assuntos importantes do que está acontecendo no mundo. Vamos para outras reportagens. Hoje, Pepe comentava para vocês que Cuba teria adquirido, dizem, pelo menos 300 drones russos. Bom, hoje vimos que a Ucrânia fez mais de 500 em poucas horas, em poucas horas, em poucas horas, né? Então, com 300, não acho que você consiga fazer muita coisa, mas enfim, é bom lembrar que ali perto está a base militar dos Estados Unidos, e isso sim poderia ser um perigo para essa base. E bom, o regime, além de hoje, endureceu o tom contra os Estados Unidos e avisou que sim, se houver uma intervenção militar, a ilha se transformaria em um banho de sangue. Foi assim que os comentários do chanceler Bruno Rodrigues foram feitos de forma bastante enfática, depois que as informações começaram a sair, começaram a vazar. De que a inteligência dos Estados Unidos sabia que Cuba havia comprado mais de 300 drones militares e que tinha interesse. Ou que estava analisando a possibilidade de atacar a base que tem ali em Cuba, não é? Sim, também me incomodou o fato de que estejam comprando esse tipo de coisa quando vivem uma crise humanitária, uma crise de todo tipo. Quer dizer, realmente você pensa, poxa, seria melhor se Você desce de comer para o seu povo. comprar comidinha, comprar outras coisas. Se você tem amizade com a Rússia e dinheiro, compre comida, pois a Rússia produz muitos alimentos e não haveria problema nisso. Mas, evidentemente, isso não está sendo feito, ou em todo caso está sendo dada preferência para esses drones militares, que também foi algo que chamou a atenção hoje. Vamos falar mais sobre isso? Não. Não, não, tudo bem. Vamos para outro assunto. Bem, já há uma reação também por parte dos Emirados Árabes Unidos depois que aconteceu, bem, uma espécie de ataque, na verdade, a uma usina nuclear, embora eles não tenham reconhecido isso, evidentemente.
Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque com drones contra a usina nuclear e alertaram que isso, segundo o que foi relatado, é uma escalada. O que tem sido dito, essa usina nuclear, a usina nuclear que, por sinal, é a primeira usina nuclear do mundo árabe, digamos, tem sido, ou bem parte, digamos, do incômodo de hoje. Também ocorreram ataques ou tentativas de ataques com drones contra a Arábia Saudita, lançados do Iraque, tema que chamou a atenção hoje. As autoridades, por enquanto, continuam sem confirmar qualquer vazamento radioativo ou qualquer ferido, e isso também é importante. A usina nuclear se chama Usina Nuclear Baraká, e classificaram o episódio como uma grave ameaça para a estabilidade de todo o Oriente Médio. Isso foi na usina localizada na região de Al-Endafra. Isso, bom, insisto, deixou os Emirados Árabes muito irritados, que, por sinal, cada vez mais parecem estar encurralados a entrar em um conflito, entrar em uma guerra. Que realmente o ataque contra eles tem sido muito intenso e, além disso, hoje também houve esse ataque contra a Arábia Saudita. Embora os ataques venham do Iraque, é importante lembrar que no Iraque existem milícias iranianas. Exatamente. Então fiquem atentos também a essa situação aqui e aqui. Bom, vamos ficar de olho nessas guerras por procuração que os iranianos já estão travando. A verdade é que é por aí. Sim. Não. A guerra desse lado não diminui. Desse lado, não. Ou seja, eles estão operando dessa maneira. Esse é o enfoque que o conflito teve. Donald Trump já parece cada vez mais distante. Ou seja, hoje foram vistos aviões, muitos aviões se movendo da Europa para o Oriente Médio. Mas não está claro para onde eles vão. O que está claro é o preço do petróleo. Olhem só, o preço está impressionante. Estamos falando já de $113, mas há pouco chegou a estar, acho que até 114 por aí. Ou seja, estamos vendo aqui. Deixa eu ver se consigo colocar na tela. Aí está, chegou até os $114. Agora, com os mercados abertos na Ásia, está subindo e subindo e subindo. Ou seja, na sexta-feira fechou em 111 e já está em 114, já bem perto. Novamente perto dos 120, o que assusta muitos porque dizem que isso já é uma alta forte. Estamos falando do verão. Mas o Texas, que não tinha ultrapassado os $100, já tinha chegado a 98, 99, agora o Texas está em $103 neste momento. Então, Texas 103 e Brent $113. Atenção a esse assunto também. Além disso, quando sobe e depois cai, complica ainda mais. E amanhã vai ser notícia. Sim, mas digo, já é agora para nós, porque nos adiantamos, né? Essa forte queda dos mercados da Ásia. Sim, agora estamos falando que o KOSPI, que é o da Coreia do Sul, está com uma queda forte. Isso já é uma queda forte. Por quê? Porque é quinta-feira, é sexta-feira e é segunda-feira em queda. E já é um mercado tão forte assim. A Coreia, que teve uma queda nos últimos 3 dias, ou seja, ativos caindo 5%. Isso é demais. É perder muito dinheiro em uma bolsa que é uma das mais potentes. Estamos falando esse é o Nikkei, que é do Japão, e depois o KOSPI, que também tem uma queda importante, que é esta. Vamos medir isso agora. É deste preço até aqui, caiu cerca de 6%, aí está. É aqui onde está o preço. 6,5% caiu ainda mais. Na verdade, está bem ruim porque há pouco tempo tinha caído até 11%. Isso sim é uma queda. Grande demais. Por sorte, recuperou um pouco e a queda está em 6%. Isso é demais para as criptomoedas. A alta é de 2%, 3%, 5%. Relativamente normal. Mas para um assunto de grandes potências, isso é demais, isso é uma queda forte, né? Porque de repente, como já mostramos aqui, de repente a mídia fala que caiu 0,5% e já coloca quedas nos mercados e não sei o quê, e você pensa, é 0,5%. Sim, é uma queda, mas eles colocam como se fosse. Quando cai 5% já muda, 6% então é outro assunto. Vamos ver rápido. China despencou. Ou seja, a China também teve forte queda desde quinta-feira. Vamos medir a queda. Da China, essa até agora é de 3,4%, parece menor o percentual, porque olha, aí está. Aí já vemos mais ou menos em proporção. Mas de qualquer forma, continua sendo uma queda importante.
porque é preciso lembrar que a China tem uma forma um pouco mais rígida de lidar com as coisas e que as quedas não aparecem tão rapidamente. Mas tem, e já Hong Kong, que é esse que estamos vendo aqui, que também tem 3 dias de queda, igual ao Nikkei. Veja, 5,3% em Hong Kong, também uma queda forte. Fique atento a esse assunto. E quando há quedas em mercados grandes, de potências, normalmente o que acontece com o Bitcoin? Cai. E olhem só o Bitcoin. Ou seja, de ter estado forte, o Bitcoin caiu bastante, não é? Sempre que potências caem, principalmente se forem várias, nesse caso é a China, o Japão e a Coreia do Sul. Então isso já é um problema grave. Então, o que aconteceu com o Bitcoin do ponto máximo que ele atingiu na quarta-feira até agora? É uma queda de 6% que para o Bitcoin até que não costuma ser tão problemático. Principalmente, veja, se você percebe que veio de uma alta que tinha chegado a 60 e agora está em 76 de qualquer forma, é uma queda forte. Ou seja, o que vemos é mais que uma correção. Isso, na verdade, parece mais uma mudança de tendência de alta. Agora há uma tendência de baixa. Por quê? O que está acontecendo é tudo isso que estamos vendo agora, e estamos nos adiantando porque ainda é domingo para nós. Eu poderia apostar que amanhã vamos acordar com quedas nos mercados dos Estados Unidos. O SP nos surpreendeu e pode ser outra coisa. Então vamos esperar para ver o que acontece, porque o SP tem subido apesar de todas essas quedas. Por que sobe? Por que o SP 500 está subindo? Porque se tornou um refúgio. Ou seja, de repente eles já não sabem para onde ir, não querem ir para o dólar, não querem ir para nenhuma outra moeda, não querem ir para o petróleo, porque nem sabem o que vai acontecer com o petróleo. Então eles começam a ir para o SP 500 e por isso o preço sobe bastante. Nem querem ir para o ouro. Olhem, reparem no que está acontecendo com o ouro agora. Ou seja, está caindo. Quando tenta subir, cai de novo. Então agora o ouro não anda bem, não anda bem. Olhem, reparem em todas as quedas que ele teve. Se vocês perceberem, quedas, quedas, quedas. Ou seja, sobe e cai rapidamente de novo. Ou seja, não está segurando os preços. Já faz um tempo. Olhem só. E reparem como as linhas verdes demoram dias e quando chegam à vermelha caem brutalmente, né? E é assim, se vocês perceberem. Isso é um mau sinal. É um sinal de que nem mesmo o ouro é o refúgio agora para os investidores, né? Claramente. Então, pois bem, é assim que está a situação. Vamos a Deus. Espero que isso melhore, mas a evidência me diz que amanhã vai estar ruim, ou seja, que vai ser um dia ruim nos mercados. Na verdade, já está ruim porque já é segunda-feira na Ásia e é um mercado terrível. Vamos ver se o SP 500 aguenta. Todas as notícias negativas sobre o Irã, que continua monitorando bem seus aviões, que se houve ataque à usina nuclear, tudo isso gera muita tensão e prolonga o conflito. Pois é, muito mais. Bom, hoje foi anunciado que pelo menos 6 americanos teriam sido expostos ao famoso vírus do Ebola que está circulando. O surto que está acontecendo nesses últimos dias na República Democrática do Congo, que já deixou mais de 80 pessoas sem vida. E provavelmente agora já são um pouco mais. E bom, sabe-se que dos 6, 3 deles tiveram contato de alto risco e um já apresentava sintomas. Isso é o mais preocupante, além do fato de que não tem certeza se os americanos ainda estão no Congo, ou seja, não sabem onde eles estão. É bom lembrar também que são países onde não há muita organização administrativa ou logística. É muito fácil alguém sair e eles nem ficarem sabendo. E então isso começou a gerar preocupação sobre onde estariam essas pessoas e se estavam ou não com o vírus, porque um deles já apresentava sintomas e essas 3 pessoas tiveram contato com alguém de alto risco. Bom, então é isso lá. Perdão, aqui não é no Brasil, é no Congo que isso está acontecendo. Congo, Ruanda e Quênia já estão em alerta. Na República Dominicana? Exato, sim, mais rigoroso, toda essa fronteira, Ruanda, Sudão, o Congo também estão em alerta. A República Democrática tem então esses problemas e tem casos separados, espalhados principalmente aqui, mas também na parte sul. E é isso que preocupa Angola, Zâmbia e outras regiões do mundo, porque tem sido um surto dos maiores que vimos em anos. A verdade é que faz tempo que não víamos surtos desse nível.
E principalmente essa cepa que não tem vacina e que não tem uma cura, pelo menos garantida. Bom, então vamos para os comentários. Olha, vamos então aos comentários. Diz Armando Antônio: o Trump está com tudo alinhado, mas agradeço a coragem de desclassificar a informação sobre os seres não humanos. Pelo menos ele está fazendo isso, tomara que continue, porque a promessa é que vai continuar, né? Então, de fato, hoje voltar a retomar o assunto, então, tomara que isso realmente aconteça, né? Porque eu sinto como se a caixa de Pandora já tivesse sido aberta. Então, parece que isso vai continuar sendo comentado cada vez mais. Saudações para Dieguinho, como você tem estado? Um segundinho, o da cepa, não lembro o nome, começa com Bu, algo assim, hoje está bem complicado. Não tem vacina porque eles já têm uma vacina contra o ebola, mas infelizmente essa vacina não é eficaz contra essa cepa em específico. É uma cepa agressiva e já está sendo notada. Exatamente, este bundim, vamos ver, bundidunjo. Afundado. É a cepa, essa cepa está. Oi, Fer, tudo bem? Diz, onde você mora, Pepe? E os preços das casas e aluguéis como estão? Olha, mais ou menos assim um aluguelzinho fácil em Monterrey, não é? Depende, tem a quantidade de quartos, 4 cômodos, o lugar. Sim, mas vamos para uma casa que vai ter 2 cômodos. 2 quartos? 2 quartos em áreas que não estejam muito afastadas da periferia, mas que estejam mais ou menos bem localizadas. Podem custar no mínimo 10 mil e para cima. Não, nada mais. Mínimo, por isso eu disse mínimo, né? Bom, sim, uma casa, duas casas assim, no mínimo. 2 camas? 2 quartos e procurando bastante. Talvez você encontre algo por 10 mil, mas seria difícil achar algo assim e não estaria em muito boas condições a partir daí. Sim, não é uma zona muito boa, mas é central. Se quiser ir mais para a periferia, talvez encontre algo, né? Está difícil. Menos de 10 mil não, na verdade só de 15 para cima. Acho que é de 15 para cima, talvez mais, pois tenho mania de olhar coisas para alugar. E se for de um quarto, 16 ou 17. Que bom, além disso, é muito caro. Sim, Mas né, mas tipo, ainda por cima é uma casa que dividiram ao meio. Mas é um apartamento, na verdade, nem é bem um apartamento, sim, e estão em áreas que são centrais. Sim, não me, mas sim, já está muito alto. o preço quando nós nos mudamos de Santiago para cá, de volta para Monterrey, nos mostraram umas coisas horríveis, tipo casas que literalmente abrimos uma porta e tinha um vazamento na porta, literalmente, e eu nem estava vendo. Na cozinha, Sim, tipo, não, mas é que a gente abriu a porta e o vazamento estava lá. já ou quase 2 andares. Casa das 6 casas, área que era boa. Tudo bem, sim, a área. Não, mas você não tinha estacionamento. Ou quando usávamos seu carro, ele ficava fora da rua, meio em cima. Sim, a casa, bom, não estava em boas condições. E quanto você sabe? Boa noite. E- Não, quase 20 ou 18. Mas era por aí. Sim, imagina. Agora tinha algumas opções nesse preço, 1820 por aí, nos arredores da cidade, muito bonitas. Isso sim, muito bonitas, mas não nos arredores. Mas nos arredores estamos falando que se você sai para trabalhar todo dia ou tem que levar as crianças para a escola, seja o que for, você vai pegar 2, 3 horas de trânsito no mínimo, né? Então todo mundo diz, não, eu prefiro uma casa que não seja tão boa, mas morar mais no centro. Sim, porque é tempo demais que se perde no trânsito, né? Isso é uma... Coisa bem difícil. Olá, eu sou a Garcia, e se for, tem um vídeo da astronauta Stefan Schimpiper da missão 115 que desmaia no meio de uma entrevista, quase contando sobre um encontro que ela teve com algum ser no espaço. Segundo alguns, não sei se é verdade. Sim, Sim, é verdade. Sim, imagem famosa, você já viu? Não sei se você já viu, não foi visto. saudações para Francisco, vamos ver se ele está em Monterrey. Querétaro e Monterrey são as cidades mais caras do México. Querétaro também está ficando mais cara. Saudações a Nery, Salazar, Armando Antônio e todos, como estão? Ui, sim, como é em dólares por mês, uma casa em uma boa zona residencial com 2 quartos. Quanto custa se estiver em bom estado? Se for uma boa região e a casa estiver em boas condições, aí sim, no mínimo 20 para cima.
Sim, mas não. 18 para cima, $1.000, mais ou menos $1.000 para cima, sim, mais ou menos. Sim, Comparado aos aluguéis dos Estados Unidos é barato. sim, exato. De repente ouço histórias de $1.000 por um quarto só. Sim, não, sim. Também depende de qual parte dos Estados Unidos. Estados Unidos. Sim, saudações para Maria Ventancourt, que disse que o noticiário está divertido. Saudações, querido, já sei. Saudações, Maria Ventancourt. Obrigado. Saudações, Maria. Muito bom. Olha, este é o momento em que essa situação acontece. Vamos ver se conseguimos colocar por aqui. Mas não, vamos ver esta, mas não, colocaram música no vídeo dessa astronauta. Não posso colocar, mas ela está falando. E quando finalmente atravessei a porta, percebi que havia algo diferente também. Diz que eu supus que isso não poderia acontecer. Diz, levando em conta a preparação que a equipe tem, não sei o quê, e aí de repente ela desmaia. Não é esse caso muito famoso, o caso dela. É bom, sim, é muito impressionante, né? Na verdade, isso foi em 2006. Segundo o que relatam aqui, ao retornar da missão STS-115, a astronauta, é isso. Stephanie Piper desmaiou, segundo depois de quase relatar um encontro com alguma coisa. E bom, fica por isso mesmo, não é isso. Digo, bom, depois ela se recupera e sai andando. Normal. Normal, mas mesmo assim esse fato deixou ela meio abalada. Bom, Este sim diz MT1 de Pentejas. Fica entre $1.200 e $1.300 por mês. Sim, estamos aqui. Sim, eu estou. Ou seja, aqui os de paz. Eu acho que chegam até 2.000, 3.000, 4.000, ou seja, e sim vai embora. Mas porque também aqui os apartamentos têm se voltado muito para um padrão mais de luxo. Sim, Sim, esses são os que têm área de piscina, obviamente em comum. Alguns têm academias, área de coworking ou área de brinquedoteca. Essa área de convivência eles devem ter. alguns até aceitam animais, pets, mas também com certos protocolos. Sim, do lugar. Sim, diz Wendy. Os cubanos com isso, com essa compra dos drones, acabaram de reafirmar ao povo que eles não se importam. Eles só querem manter o poder. O povo cubano precisa ir às ruas com tudo. Segundo os jornais, Edwin Irita. Saúde, Wendy. Foi anunciado que o governo imprimiu um panfleto para o povo explicando o que fazer quando a guerra começar. Imaginem, eles estão dispostos a isso. Preferem levá-los para a guerra? Antes do que deixar o poder, ela diz: nossa, eu aqui pago $2.000 por um apartamento de um quarto em uma área comercial, ou seja, nem é residencial. E é um condomínio que deve ter uns 50 anos de idade. É terrível e você não tem a quem reclamar. Se você não gostar, eles dizem: a porta está ali, vá procurar em outro lugar. Cobram caríssimo, é terrível e você tem que aceitar o que tem. Onde está? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Sim, é que é um problema muito grande que eles têm lá agora, claro. E acho que é algo que, além disso, está se repetindo em todos os países, então isso é muito complicado. Aumento dos aluguéis e muitas vezes quem aluga tem que aguentar. Não tem outra opção. Tem? Outro dia explicaram isso muito bem em um desses podcasts de finanças que eu assisto e diziam que está acontecendo uma coisa muito curiosa. Porque ele diz: você vive, ou seja, você como empreendedor ou funcionário de alguma empresa, seja lá qual for, você morou na casa com seus pais quando era jovem e você diz: não, eu quero morar em uma casa assim ou melhor, certo? Ou seja, você não quer uma casa pior que a dos seus pais, certo? Então, é mais ou menos isso que você busca. E quando de repente você quer, tipo, quero comprar e é difícil, não dá. E se não dá, então você acaba alugando algo assim. Mas aí muita gente pensa a mesma coisa. E aí, de repente, os aluguéis, por causa da demanda alta, acabam aumentando o preço. E agora isso virou um negócio para muitos, porque quem pode compra 4 ou 5 casas e aí, de repente, estão vivendo bem. É um bug. Agora, sobre questões de aluguel, mas é um tema meio global, né? Sim. Sim, global, pois outro dia assistimos a um documentário sobre os Países Baixos. Acho que eram os Países Baixos, onde mostravam um casal pensando em se divorciar porque quase todo o salário de um deles ia para o aluguel. Aí você pensa, se divorciar, como vai fazer? Não, bom, tem várias histórias assim de pessoas, tipo casais que já estão divorciados, mas continuam morando juntos e vivendo a vida juntos. Ou seja, continuam morando juntos e se dão bem, mas... Não por vontade própria? Senhor,
Não por vontade própria, mas porque agora são como colegas de quarto passaram de ser. Casais errados, o que é complicado. Saudações para Ivone. Como você está, Nelly? Pergunto porque há muita discussão no mundo todo sobre aluguel de moradias e gentrificação. Onde eu moro está começando a se gentrificar, diz Fernanda. Saudações, Fer. Fer, onde você está, em que país ou em que cidade você está? Deixa, se você tiver oportunidade e está vendo isso, então, e tiver oportunidade de comprar, é melhor comprar assim para evitar problemas, né? Porque se você for vendo como só vai subindo e de repente, realmente isso é complicado. Francisco diz que é por isso que os gringos vêm morar no México, mas o problema é que eles aumentam os preços aqui. Dizem que é melhor cobrar em dólares e um pouco mais caro, pois fica barato para ele e caro para os mexicanos. Saudações para Amanda Antunes, satélite chinês agrícola, hahaha. Te dá dados como esses plantios, te dá dados como se estivessem plantando mísseis, bombas, aviões. Saudações para Armando. Ei, Armando, mas ele te dá dados muito bons. Quer dizer. na verdade tem uma foto de uma base e já mostra avanço em áreas. Sim, bom, eu comentei isso aqui, veja. Quer dizer, ele diz que tem capacidade multiespectral, ou seja, você pode ver vários espectros, por exemplo, calor, enfim, são detalhes de qualquer forma. Olha, isso de que como se chama? Satélite rural ou camponês para questões de... Sempre se falou que tem uso duplo com a China, não é? E com outros países provavelmente também, mas sim, é realmente um tema interessante, de verdade. Teríamos que ver quão velho ele é, né? Porque talvez, digo, se os chineses não vão se desfazer de um satélite que seja bom demais, também não acho, mas Bem, Parras, na nascente do deserto. Parras, muito bonito, por sinal, sim, muito bonito, Parras. Quem dera, mas para isso Parras é o tipo de lugar para comprar uma casa de férias. Esse não é o problema, Parras. Se não pudesse. Não tanto porque seja uma cidade assim tão chique, mas porque muita gente vai dizer: não, eu quero ir para a casa de campo e voltar para ir bem. Sim, sim. Sim, não, claro, mais usado, sim, é o que eu digo, olha, que legal que onde você mora, ou seja, que legal que seja um lugar bonito, que até querem gentrificar. Por um lado, quer dizer, é ruim, está errado que gentrifiquem pelo fato de que tudo fica mais caro. Por outro lado, se isso não ocorre onde você mora, talvez não seja tão legal. Ou seja, ou porque está muito afastado digamos, do que é interessante, né, para as pessoas. Sim, mas o problema é que as pessoas que moram lá já não conseguem mais viver lá. Sim, não. Esse é o problema. As pessoas não conseguem mais viver no Havaí por causa da supergentrificação. Não, ela só vive por um CEO. Só CEO, só Mark Zuckerberg, tipo, é demais. Eles se envolvem com a SpaceX que está chegando, moram em um estado caro e acabaram encarecendo os aluguéis no Texas. Sim, muito mesmo. E aí, parte da cidade deles, tipo, não pode ter gente casada, ou seja, bem estranho, né? Eu acho ele um cara bem estranho, porque ele sempre faz comentários muito a favor da família, mas ao mesmo tempo não gosta de ter pessoas que tenham filhos e família, porque aí, tipo, elas não se concentram nele, nos projetos dele. É verdade. Ah, um abraço para Dani, Daniel. Como você está, Dani? E diz: o Papai Não Novaco hoje celebra o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Saudações. Olá, como você está? Muito bem. Saudações também para Yuri Caribel, que é Yuri Caribel. Diz: eu quero uma casa a uns 1.000 metros acima do nível do mar, ou seja, no mínimo diz. Olá, cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. Sim. Diz MCM, MSM, sim, nível do mar. Saudações para Martin. Obrigada, pois muitos perderam casas e negócios pelo fogo em Minnesota, diz Martin. Saudações. Saudações, Martim. E aqui, Hugo, é impossível comprar, só na minha quinta reencarnação eu conseguiria. E quando você se aposenta, continuam te cobrando impostos e, se você não puder pagar, eles tiram mesmo sendo sua casa, melhor é late. Saudações, Hugo. Saudações, Hugo. Grandes saudações, muito bom. Olha, bom, então vamos para os últimos comentários, porque é domingo e, bom, hoje não vamos sair cedo, mas vamos ler os últimos comentários. Sim, amanhã estaremos aqui desde cedo. Grandes saudações para Walter, Panterita, Brezeca, Francisco Arce, Dicenari, Pepe, e ele diz: eu faço trabalhos para um gringo ao alugar um quarto por 950 por mês. Então, é isso que custa. 900 ou $1.000? $1.000 por um simples quarto, imagina. Diz Christian Rádio Reis. Oi, como vai? Boa noite, saudações. Estamos aqui como todo domingo. Saudações, Christian. Sim. E aí, como vai?
Saudações, Nery, Hugo, Christian. Novamente diz papai, hoje se comemora o Dia Mundial da Hipertensão Arterial e também o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Saudações. Obrigado pelos dados de sempre. Interessante, papai da Noemi. Novak. Saudações. Um grande abraço. Para Marcela Riquelme, de Andrade Costa Sema. E aí, irmão? Olá, Marcela. Saudações. Saudações também para a Panterita. Como você está, Panterita? Muito bom. Vamos ver o que está acontecendo. E que horas são? O que está faltando para mim? Ei, nem choveu. Quer dizer, só deu uma garoada. Sim, um pouquinho. Você está contra aquele canal. Já sei como foram. Já sei como foi. Então, tipo, muitos trovões e ficou intenso. Mas bem, aqui onde estamos não. Provavelmente choveu em outras partes de Nuevo León, mas aqui foi tranquilo. Ei, o que aconteceu na Roble? Lili, você sabe onde fica? Esperamos que ela esteja bem e logo veremos se entra para nos contar como estão as coisas em Cuba. Enquanto isso, seguimos conversando. Vamos nos despedindo, só para lembrar. Como aqueles documentários que estávamos falando há pouco. Sim. Caso vocês queiram assistir, estamos vendo a possibilidade de nos reunirmos, ou seja, nos reunirmos digitalmente em alguma plataforma e assistir alguns documentários juntos, né? E conversar sobre eles, né? Tipo um encontro, né? Algo assim que a gente faça de vez em quando, seria ótimo. Pode ser no Twitch. Não sei se dá para ser pelo WhatsApp ou algo assim, né? Mas a gente vai pensar nisso, né? E um deles seria um que está no Prime Video. O Secreto do Dr. Grimmer é muito interessante, mas acho o documentário um pouco lento. Talvez assistir em grupo seja mais legal. Existem outros documentários como o da Netflix, que é rápido e legal, mas esse traz informações mais interessantes, embora seja um pouco mais lento. E tem também esse outro documentário que é muito divertido e também interessante, que se chama The Manhattan Alien Abduction. Está na Netflix, certo? Se quiserem assistir, podem ver agora, mas se não, quem sabe a gente marca um encontro e conversa sobre isso, né? A gente bate um papo sobre isso. Bom, então vou me despedindo. Pedimos que lembrem que estamos no WhatsApp, no Telegram e também no Facebook, X e Instagram, mas tudo que for no Telegram e no WhatsApp, lá a gente manda a notificação sobre o que há de mais recente no mundo. Um abraço, excelente começo de semana, fiquem muito bem. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é o Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real. Pura, aqui analisamos com enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe em vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada. Suscríbete.